Olá pessoal, hoje nós vamos resolver a lista 5 de funções. Exercício número 1. Sabendo que h de x é igual a x ao quadrado mais 3x menos 1 e y de x é igual a menos 12x mais 2, determine, na letra A, h composta com y. Então, nós temos h de y de x, que é igual. Quem é y de x? Y de x é menos 12x mais 2. Então, eu vou ter h de menos 12x mais 2. Onde eu tenho x na função h, eu vou substituir por menos 12x mais 2. Então, nós vamos ter menos 12x mais 2 elevado ao quadrado, mais 3 vezes menos 12x mais 2, menos 1, igual. Agora, nós precisamos resolver esse trinômio. Menos 12x elevado ao quadrado, 144x ao quadrado. 2 vezes menos 12x dá menos 24x, vezes 2, menos 48x. 2 elevado ao quadrado, 4. Agora, vamos resolver a propriedade distributiva. 3 vezes menos 12... menos 12x, dá menos 36x. 3 vezes o 2 dá 6. Então, mais 6, copio menos 1. Agora, vamos somar os termos semelhantes. Eu só tenho 144x ao quadrado, menos 48x, menos 36x é menos 84x. 4 mais 6 dá 10, menos 1 dá 9. Então, h composta com i é 144x ao quadrado, menos 84x, mais 9. Letra B, i composta com h. Então, eu tenho i de h de x. Quem é h de x? É x ao quadrado mais 3x menos 1. Então, eu tenho i de x ao quadrado mais 3x menos 1. Lá na função i, onde tem x, eu vou substituir por x ao quadrado mais 3x menos 1. Então, nós vamos ficar com menos 12, que multiplica x ao quadrado mais 3x menos 1, mais 2, igual. Menos 12 que multiplica x ao quadrado é menos 12x ao quadrado. Menos 12 que multiplica 3x é menos 36x. Menos 12 que multiplica menos 1 dá menos mais 12. Mais 2. Então, nós vamos ficar com menos 12x ao quadrado, menos 36x e 12 mais 2, 14. Então, i composta com h é menos 12x ao quadrado, menos 36x mais 14. Letra C. Na letra C, eu tenho i composta com i. Então, nós vamos ter i de x. Quem é i? I é menos 12x mais 2. Então, vamos ficar com i de menos 12x mais 2. Onde eu tenho x na função i, eu vou substituir por menos 12x mais 2. Então, nós vamos ficar com menos 12, que multiplica menos 12x mais 2, mais 2. Menos 12 que multiplica menos 12x dá 144x. Menos 12 que multiplica 2 dá menos 24. Copio mais 2. Então, 144x menos 24 mais 2, menos 22.
Então, I composta com I é 144x menos 22. Letra D, H composta com H. Quem é H? H é x ao quadrado mais 3x menos 1. Onde tem x na função h, eu vou substituir por x ao quadrado mais 3x menos 1. Então, vamos ficar com x ao quadrado mais 3x menos 1 elevado ao quadrado mais 3 vezes x ao quadrado mais 3x menos 1 menos 1. Agora, nós temos que resolver x ao quadrado mais 3x menos 1. Então, nós vamos ficar com x ao quadrado mais 3x menos 1 elevado ao quadrado. Eu vou escrever como x ao quadrado mais 3x menos 1, que multiplica x ao quadrado mais 3x menos 1. Mais 3 que multiplica x ao quadrado é 3x ao quadrado. 3 que multiplica 3x é 9x. E 3 que multiplica menos 1 é menos 3 menos 1. Resolvendo aqui, x ao quadrado vezes x ao quadrado é x na quarta. X ao quadrado vezes 3x é 3x ao cubo. E x ao quadrado vezes menos 1 é menos x ao quadrado. Agora, 3x que multiplica x ao quadrado é 3x ao cubo. 3x que multiplica 3x é 9x ao quadrado. E 3x que multiplica menos 1 dá menos 3x. Agora, o menos 1 vai ficar menos 1 que multiplica x ao quadrado menos x ao quadrado. Menos 1 que multiplica 3x dá menos 3x. E menos 1 que multiplica menos 1 dá mais 1. Mais 3x ao quadrado mais 9x menos 4. Isso é igual x na quarta, só tenho x na quarta. 3x ao cubo mais 3x ao cubo dá 6x ao cubo. Então, mais 6x ao cubo. Menos x ao quadrado mais 9x ao quadrado dá 8x ao quadrado. Menos x ao quadrado dá 7x ao quadrado. Mais 3x ao quadrado dá 10x ao quadrado. Mais 10x ao quadrado. Menos 3x menos 3x dá menos 6x. Menos 6x mais 9x dá 3x. E 1 menos 4 vai ser menos 3. Então, h composta com h é x na quarta, mais 6x ao cubo, mais 10x ao quadrado, menos 3x, menos 3. Exercício número 2. Sejam f definido de 0 até mais infinito, fechado em 0, levando em reais, a g de reais em reais, e a h, os reais excluindo o 0, levando em reais excluindo o 0. Dadas por f de x igual a raiz quadrada de x, g de x igual a x ao quadrado mais 1, h de x igual a 1 sobre x. Obtenha, na letra A, f composta com g. Então, eu tenho a f da g de x. Quem é a g de x? É x ao quadrado mais 1. Então, eu tenho a f de x ao quadrado mais 1. Que é igual. Onde eu tenho x na função f, eu vou substituir por x ao quadrado mais 1. Então, nós vamos ficar com raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Então, f composta com h é x ao quadrado mais 1. Agora, g composta com h. Então, nós vamos ter a g de h
de x. Quem é h de x? É 1 sobre x. Então, nós vamos ter a g de 1 sobre x. Onde eu tenho x na função g, eu vou substituir por 1 sobre x. Então, eu vou ficar com 1 sobre x elevado ao quadrado mais 1. 1 sobre x elevado ao quadrado é 1 sobre x elevado ao quadrado mais 1. Vou fazer o LMC, que vai ser x ao quadrado. X ao quadrado divididos por x ao quadrado dá 1 vezes 1 dá 1. X ao quadrado divididos por 1 dá x ao quadrado vezes 1 dá x ao quadrado. Então, a g composta com a h é 1 mais x elevado ao quadrado sobre x elevado ao quadrado. Letra C. Nós temos a f composta com a f composta com a g. Então, nós temos a f composta com a f composta com a g de x. Bom, então nós vamos ter a f da f. E quem é g de x? X ao quadrado mais 1. Lá na função f, onde tem x, eu vou substituir por x ao quadrado mais 1. Então, nós vamos ficar com f da raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Onde tem x na função f, eu vou substituir por raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Então, nós vamos ficar com raiz quadrada da raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Raiz quadrada da raiz quadrada é a raiz quarta de x ao quadrado mais 1. Letra D. F composta com G, composta com H. Então, é a F da G de H. Quem é H? É 1 sobre x. Então, eu tenho a F da G de 1 sobre x. Na G, onde tem x, eu vou substituir por 1 sobre x. Então, eu vou ficar com F de 1 sobre x elevado ao quadrado mais 1. Aqui a gente já resolveu lá no exercício B, na letra B, e a gente já sabe que é 1 mais x ao quadrado sobre x ao quadrado. Agora, lá na função f, onde tem x, eu vou substituir por 1 mais x ao quadrado sobre x ao quadrado. Então, nós vamos ficar com raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado sobre x ao quadrado. Eu posso extrair esse x ao quadrado do denominador da raiz, porque eu tenho uma raiz quadrada de x ao quadrado, que é x. Então, eu vou ficar com raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado sobre x. Letra E. Na letra E, eu tenho a F composta com H composta com a F. Então, eu tenho a F da H da F de x. Quem é a F de x? A F de x é raiz quadrada de x. Então, eu tenho a F de H da raiz quadrada de x. Quem é a H? H é 1 sobre x. Então, lá na função H, onde tem x, eu vou substituir por raiz quadrada de x. Então, eu vou ficar com a F de 1 sobre raiz quadrada de x. A F é raiz quadrada de x, então eu vou substituir onde tem x por 1 sobre raiz quadrada de x. Então, eu vou ficar com raiz quadrada de 1 sobre raiz quadrada de x. Ou seja, raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada da raiz quadrada de x é a raiz quarta de x. Então, a F composta com H composta com a F é 1 sobre a raiz quarta de x. Número 3. Em cada caso, expresse a função dada em uma composta de duas funções mais simples.
Na letra A, f de x igual a raiz quadrada de x mais 1. Então, na verdade, esta f de x, ela é a função composta da g composta com h de x. Então, nós vamos descobrir quem é a função de dentro e quem é a função de fora. Então, h de x é a função de dentro. H de x vai ser x mais 1. Quem vai ser a função de fora? A função de fora vai ser a função g de x, que vai ser raiz quadrada de x. Letra B. F de x é igual a 2 sobre 2 menos 3x. Então, h de x vai ser a função de dentro, que é 2 menos 3x. Quem vai ser a g de x? Vai ser a função de fora, 2 sobre x. Letra C. F de x é igual a seno de 2x mais 1. Quem vai ser a h de x? 2x mais 1. Quem é a g de x? É seno de x. Letra D. F de x é igual a tangente de x ao quadrado menos x. Função de dentro vai ser x ao quadrado menos x. Função de fora, g de x, igual a tangente de x. Exercício número 4. Sejam as funções reais f e g definidas por f de x igual a x ao quadrado mais 4x menos 5 e g de x igual a 2x menos 3. Letra A. Obtenha as leis que definem f composta com g e g composta com f. Então, vamos encontrar a função que define a f composta com a g. Então, f composta com a g é a f da g de x. Quem é a g de x? 2x menos 3. Então, nós vamos ficar com a f de 2x menos 3. Lá na função f, onde tem x, nós vamos substituir por 2x menos 3. Então, nós vamos ficar com 2x menos 3 elevado ao quadrado, mais 4 vezes 2x menos 3, menos 5. Então, vamos resolver. 2x elevado ao quadrado, 4x elevado ao quadrado. 2 vezes 2x dá 4x, vezes menos 3 dá menos 12x. Menos 3 elevado ao quadrado dá mais 9. 4 que multiplica 2x mais 8x. 4 que multiplica menos 3, menos 12. Copio menos 5. Então, ficamos com 4x ao quadrado, menos 12x mais 8x, dá menos 4x. 9 menos 12 dá menos 3, com menos 5 dá menos 8. Então, f composta com g é 4x ao quadrado, menos 4x, menos 8. Agora, g composta com f. Então, nós temos a g da f de x. Quem é f de x? F de x é x ao quadrado mais 4x menos 5. Onde tem x na função g, vamos substituir por x ao quadrado mais 4x menos 5. Então, vai ser 2 vezes x ao quadrado mais 4x menos 5 menos 3. 2 vezes x ao quadrado, 2x ao quadrado. 2 vezes 4x, 8x. 2 vezes menos 5, menos 10. Menos 3. Então, nós ficamos com 2x ao quadrado mais 8x menos 13. Letra B. Nós temos, então,
que calcular a F composta com a G no ponto 2 e a G composta com a F no ponto 2. Então, quem é a F composta com a G de x? A F composta com a G de x é 4x ao quadrado menos 4x menos 8. Então, onde tem x aqui na F composta com a G, nós vamos substituir por 2. Então, nós vamos ficar com 4 vezes 2 elevado ao quadrado menos 4 vezes 2, menos 8. 2 elevado ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Menos 4 vezes 2 dá menos 8. E copio menos 8. 16 menos 8 dá 8. Menos 8 dá 0. Então, a F composta com a G no ponto 2 é 0. Agora, a G composta com a F. Quem é a G composta com a F? A G composta com a F é 2x ao quadrado mais 8x menos 13. Então, para eu calcular a G composta com a F no ponto 2, onde tem o x na G composta com a F, eu vou substituir por 2. Então, vamos ficar com 2 vezes 2 elevado ao quadrado mais 8 vezes o 2 menos 13. 2 elevado ao quadrado, 4, vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16, menos 13. 8 mais 16, 24. 24 menos 13, 11. Então, a G composta com a F no ponto 2 é 11. Letra C. Determine os valores do domínio da função g composta com a f de x que produzem imagem 16. Então, quem é a f composta com a g de x? A f composta com a g de x é 4x ao quadrado menos 4x menos 8. Eu quero saber quais são os valores em que tem imagem 16. Então, eu vou dizer que 4x ao quadrado menos 4x menos 8 é igual a 16. 4x ao quadrado menos 4x menos 8 menos 16 igual a 0. Então, nós vamos ficar com 4x ao quadrado menos 4x. Menos 8 menos 16 dá menos 24 igual a 0. Todos os termos são múltiplos de 4, então nós vamos dividir todos os termos por 4. E aí vamos ficar com x ao quadrado menos x menos 6 igual a 0. Precisamos resolver uma bhaskara. Então, x vai ser igual a 1 mais ou menos raiz quadrada de 1 mais 24, né? 4 vezes 1 dá 4, vezes menos 6 dá menos 24. Com o sinal de menos da fórmula de Bhaskara fica mais 24. Sobre 2. X vai ser igual a 1 mais ou menos raiz quadrada de 25 sobre 2. Raiz quadrada, vou resolver aqui do lado, de 25 é 5. Então, vai ser x igual a 1 mais ou menos 5 sobre 2. Então, 1 mais 5 sobre 2 vai ficar 1 mais 5 sobre 2. 1 mais 5 é 6, então o 6 sobre 2 é igual a 3. 1 menos 5 sobre 2. 1 menos 5 dá menos 4 sobre 2. Então, vai ficar menos 4 sobre 2 dá menos 2. Então, os valores que tem imagem 16 é x igual a 3 e x igual a menos 2. Número 5. Dadas funções reais definidas por f de x igual a 3x mais 2 e g de x igual a 2x mais a, determine o valor de a de modo que se obtenha f composta com g igual a g composta com af. Então, primeira coisa que nós vamos calcular vai ser a f composta com a g e depois a g composta com... Então, a f composta com a g é a f da g de x. Quem é a g de x? 2x mais a. Então, nós vamos ter a f de 2x mais a.
Onde tem x na função f, vou substituir por 2x mais a. Então, nós vamos ficar com 3 vezes 2x mais a, mais 2. 3 vezes 2x, 6x. 3 vezes a, 3a, mais 2. Então, a f composta com a g é 6x mais 3a mais 2. Agora, a g composta com a f. Então, nós vamos ter a g de f de x. Quem é f de x? 3x mais 2. Então, nós vamos ter a g de 3x mais 2. Onde tem x na função g, nós vamos substituir por 3x mais 2. Então, vamos ficar com 2 vezes 3x mais 2 mais a. 2 vezes 3x, 6x. 2 vezes 2, 4, mais a. Então, a g composta com a f é 6x mais 4 mais a. Agora, então, nós vamos dizer que a f composta com a g é igual a g composta com a f. Então, a f composta com a g é igual a g composta com a f. F composta com g é 6x mais 3a mais 2. A g composta com a f é 6x mais 4 mais a. Eu tenho 6x dos dois lados da igualdade, então eu posso simplificar. Então, nós vamos ficar com 3a mais 2 igual a 4 mais a. O que tem número de um lado, o que tem letra de outro. Então, 3a menos a igual a 4 menos 2. 3a menos a, 2a. 4 menos 2, 2. Então, nós vamos ficar com a igual a 2 sobre 2, que é igual a 1. Então, a é 1. Número 6. Considere a função em reais definida por f de x igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 2x menos 1. Quais as leis que definem a f de menos x, a f de 1 sobre x e a f de x menos 1? Então, vamos calcular a f de menos x. Onde tem x na função f, nós vamos substituir por menos x. Então, vamos ficar com menos x elevado ao cubo, menos 3 vezes menos x elevado ao quadrado, mais 2 vezes menos x menos 1. Menos x elevado ao cubo é menos x elevado ao cubo. Menos x elevado ao quadrado é x ao quadrado, vezes menos 3 é menos 3x ao quadrado. 2 vezes menos x é menos 2x, menos 1. Então, a f de menos x é menos x ao cubo, menos 3x, menos 2x, menos 1. Agora, vamos calcular a f de 1 sobre x. Onde tem x na função, vamos substituir por 1 sobre x. Então, nós vamos ficar com 1 sobre x elevado ao cubo, menos 3 vezes 1 sobre x elevado ao quadrado, mais 2 vezes 1 sobre x, menos 1. 1 sobre x elevado ao cubo é 1 sobre x ao cubo. 1 sobre x elevado ao quadrado é 1 sobre x elevado ao quadrado. Vezes menos 3 vai dar menos 3 sobre x elevado ao quadrado. 2 vezes 1 sobre x é 2 sobre x, copio o menos 1. Então, a f de 1 sobre x é 1 sobre x ao cubo, menos 3 sobre x ao quadrado, mais 2 sobre x menos 1. Agora, a f de x menos 1. Onde tem x na função, nós vamos substituir por x menos 1. Então, nós vamos ficar com x menos 1 elevado ao cubo, menos 3 vezes x menos 1 elevado ao quadrado, mais 2 vezes x menos 1 menos 1. Então, x menos 1 elevado ao cubo é x menos 1, que multiplica x menos 1 elevado ao quadrado, menos 3 vezes x menos 1 elevado ao quadrado, quadrado do primeiro, então vai ser x ao quadrado,
2 vezes o primeiro pelo segundo, então menos 2x, e o quadrado do segundo, mais 1. 2 que multiplica o x, 2x. 2 que multiplica menos 1, menos 2, e copio menos 1. Então, aqui vai ficar x menos 1. X menos 1 elevado ao quadrado, nós já calculamos aqui, ó, é x ao quadrado menos 2x mais 1, menos 3 que multiplica x ao quadrado, 3x ao quadrado, menos 3 que multiplica menos 2x, dá mais 6x, menos 3 que multiplica 1, menos 3, mais 2x, menos 2 menos 1, menos 3. X que multiplica x ao quadrado, x ao cubo. X que multiplica menos 2x, menos 2x ao quadrado. X que multiplica 1, x. Menos 1 que multiplica x ao quadrado, menos x ao quadrado. Menos 1 que multiplica menos 2x, mais 2x. Menos 1 que multiplica 1, menos 1. Menos 3x ao quadrado. 6x mais 2x é 8x. E menos 3 é menos 6. Então, agora, x ao cubo, menos 2x ao quadrado, menos x dá menos 3x. Com menos 3x ao quadrado, dá menos 6x ao quadrado. Mais x, com mais 2x, dá 3x. Com mais 8x, dá 11x. Menos 1, menos 6, menos 7. Então, a f de x menos 1 é x ao cubo, menos 6x ao quadrado, mais 11x, menos 7. Exercício 7. Sejam as funções reais f de x igual a 3x menos 5 e f composta com a g de x igual a x ao quadrado menos 3. Determine a lei da g. Então, nós temos a f composta com a g de x igual a x ao quadrado menos 3. Bom, então nós temos que resolver essa composta, mas a gente não sabe quem é a g de x, afinal de contas é a g que nós estamos procurando. Então, nós temos o quê? Que a f da g de x é 3 vezes a g de x menos 5, certo? Porque onde tinha x lá na função f, eu substituí pela g de x, que é igual a x ao quadrado menos 3. Então, nós ficamos com 3 vezes a g de x igual a x ao quadrado menos 3 mais 5. 3 vezes a g de x igual a x ao quadrado mais 2. Então, a g de x é igual a x ao quadrado mais 2 sobre 3. 8. Dadas f de x igual a 3 e g de x igual a x ao quadrado, determine a f composta com a g de x. Então, a f da g de x. Quem é a g de x? É x ao quadrado. Então, nós vamos ter a f de x ao quadrado. Quem é a f? É 3. Eu não tenho onde substituir o x ao quadrado. Então, a f de x ao quadrado é 3. Portanto, a f composta com a g de x é 3. Exercício número 9. Se f de x é igual a 1 sobre 1 menos x, determine a f composta com a f composta com a f de x. Então, nós queremos a f composta com a f composta com a f de x. Então, nós temos a f composta com a f da f de x. Quem é f de x? 1 sobre 1 menos x. Então, nós temos a f da f de 1 sobre 1 menos x. Lá na função f, onde tem x, eu vou substituir por 1 sobre 1 menos x. Então, nós vamos ficar com a f
composta com 1 sobre 1 menos 1 sobre 1 menos x. Nós precisamos resolver o denominador, arrumar o denominador. Então, nós vamos ficar com a f de 1 sobre. O denominador é 1 menos 1 sobre 1 menos x. Então, eu preciso resolver o denominador. 1 menos x vai ser o denominador. O denominador do denominador. 1 menos x divididos por 1 dá 1 menos x. Vezes 1 dá 1 menos x. Menos o 1. Porque aí ficou 1 menos x divididos por 1 menos x dá 1. Vezes 1 dá 1. Então, é igual a f. Simplifico 1 com menos 1. E aí, nós vamos ficar com 1 sobre menos x sobre 1 menos x. Só que, olha só. Eu tenho uma fração dentro de outra fração. Então, eu copio o numerador e inverto o denominador. Então, eu vou ficar com a f de 1 menos x sobre menos x. Lá na f, onde tem x, eu vou substituir por 1 menos x sobre menos x. Então, vai ficar 1 sobre 1 menos 1 menos x sobre menos x. Que é igual. Então, 1 sobre. Eu preciso arrumar novamente o denominador. Eu tenho esse menos x aqui, então ele vai ser o denominador do denominador. Menos x divididos por 1 dá menos x, vezes 1, menos x. Menos x divididos por menos x dá 1, vezes menos que multiplica 1 menos x. Então, vai ficar menos 1 mais x. Posso simplificar menos x com mais x. E aí, eu fiquei com 1 sobre menos 1 menos x. Menos 1 sobre menos x é 1 sobre x. Então, eu fiquei com 1 sobre x. Copio o numerador e inverto o denominador. 1 vezes x é x e 1 vezes 1 é 1. Então, eu tenho que a f composta com a f de x é x. Muito obrigada!